Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e a mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do grupo de membros. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho, e a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros, que você pode descobrir acessando Seja Membro do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada e eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 154, Separação. E Arthur com um olhar penetrante e uma voz serena que vai se tornando áspera à medida que ele segue dizendo: presumo que devem saber por que convoquei vocês novamente. Por que desobedeceram às minhas ordens? Eu fui bem claro quando disse para evitar um confronto com os 7 pecados capitais. E prontamente Ironside e Pelgard respondem, dizendo que apenas queriam eliminar aqueles que representam uma ameaça à sua alteza e o reino eterno. Porém, Arthur enfatiza que Ironside ainda não entendeu, que ele não sabe nada sobre eles. No entanto, o Cavaleiro Vermelho acredita que entendeu sim, e que é por conta disso que eles precisam agir o quanto antes. E diante da postura de Ironside, Arthur então decide mostrar do que apenas falar. E ao fazer um movimento com os dedos, algo estranho e inusitado surge repentinamente na sala, chamando a atenção dos 2 cavaleiros, que imediatamente questionam o que era aquilo que exalava um cheiro tão intenso de sangue. E o que estava embaixo daquele pano choca até mesmo a alma daqueles 2, que perplexos apenas conseguem descrever como brutal. E o estado daquele corpo era tão aterrorizante que Ironside e Pelgard não conseguem afirmar que aquele cadáver era de Horaldan. Mas Arthur, analisando os resquícios de magia deixados naquele corpo, confirma que seu oponente era um dos 7 pecados capitais, provavelmente o pecado da preguiça, o rei das fadas, Arlequim, e que portanto este era o destino daqueles que ousam desafiar os pecados capitais, pois eles não eram chamados de heróis lendários por acaso. Então Arthur mais uma vez pergunta: agora vocês entendem que o poder deles é infinitamente maior do que dos humanos? No entanto, ainda assim, Ironside não consegue aceitar que seu rei está literalmente dizendo para deixá-los fazerem o que quiserem. E Arthur responde: para o atual estado de vocês, eu não tenho escolha a não ser dizer isso. Atual estado? Mas o que isso significa? Era o que imediatamente questionava Ironside. E assim o seu rei responde: ah, é verdade. Existe uma forma de vocês se tornarem capazes de lutar contra eles, de igual para igual. No entanto, para isso, vocês só precisam abandonar sua humanidade. Assim como fizeram Beltrap e Horaldan. E naquele instante, algo surpreendente e ao mesmo tempo aterrorizante começa a acontecer. O cadáver de Horaldan estava simplesmente se mexendo. E não era somente isso, o corpo da cavaleira estava se regenerando, voltando a seu estado normal. E no fim, a maga simplesmente cospe para fora do seu corpo o elixir
ancestral. Oraldan, o Cavaleiro Branco dos 4 Perigos, estava viva e cumpriu sua missão de roubar o Elixir. Arthur, feliz, parabeniza a feiticeira, dizendo que ela fez um ótimo trabalho, e termina perguntando quais foram suas impressões depois de lutar contra King. Ele era incrivelmente forte, exatamente como esperado, respondeu Oraldan. No entanto, a maga também conta que um evento muito inesperado aconteceu, que Percival, dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, ressuscitou. E essa informação deixa Ironside em choque, sem acreditar como era possível ele ainda estar vivo. E o pior de tudo é que o sacrifício de Mortlac foi em vão. Já Pelgard não se surpreende tanto, afinal, Anne havia contado para ele que Percival estava vivo, portanto, em pensamento, ele expressa sua alegria. Mas logo, a expressão no rosto de Pelgard muda quando escuta Arthur dizer que a culpa também é dele. Mas Arthur é bem direto ao dizer: chega de teatro, pois eu já sei que você perdeu sua lealdade para comigo. Mas ainda assim, eu valorizo as suas habilidades. Isso inclui a sua humanidade. Então não me impressiona a sua traição. Porém, sorrindo, Pelgard questiona o que ele considera traição. Enquanto do seu lado, Oraldan diz que aquilo é vergonhoso. Ela conta que foi verificado e confirmado que ele liberou intencionalmente os aliados da tropa do Percival, que eles não conseguiram encontrar nada, nem mesmo os restos mortais deles no local. E quando ela refez as memórias daquele lugar, descobriu que ele havia conspirado com Gualter e encenou uma peça de teatro. E surpreso, seu amigo Ironside pergunta se aquilo é realmente verdade. E Pelgard, por sua vez, se encontrava numa situação complicada sem mais opções, a não ser lutar. Porém, antes, Arthur diz que ele não precisa chegar a esse extremo. O rei de Camelot conta que não tem intenção de culpá-los pelo que aconteceu, pois ao invés disso, ele deseja dar a eles uma nova oportunidade e 2 escolhas. Pois o que importa é o que acontece de agora em diante. E o que aqueles 2 acabam vendo em seguida os leva ao desespero. As figuras de Diodora, o precioso filho de Ironside, e Fiona, a amável esposa de Pelgard, surgem para lembrá-los de algo muito importante, o motivo por qual eles lutam como os 4 perigos. Ou seja, para proteger os entes queridos, para proteger o reino eterno onde vivem aqueles que eles amam. No entanto, enquanto os 7 pecados capitais continuarem existindo, e até mesmo os 4 cavaleiros do Apocalipse voltarem à vida, toda essa paz e tranquilidade irá desmoronar cedo ou tarde. Então Arthur pergunta: qual é a escolha de vocês? Continuar lutando e morrer como humanos e assim perder este reino e seus entes queridos, ou renunciar à sua humanidade e viver para proteger este mundo e as pessoas que ama? E enquanto espera a resposta de Ironside e Pelgard, Arthur se levanta e se dirige na direção dos 2, que permanecem em estado de choque enquanto olham para a coisa mais importante para eles. E por fim, Arthur deixa bem claro que a decisão é somente deles e que, independente da escolha, ele não irá julgá-los. No entanto, eles só podem seguir por um dos 2 caminhos. O poder do caos se manifesta de Arthur à espera da decisão deles. Pelgard diz que aquilo que seu rei estava fazendo era desprezível. Porém, Arthur diz que não se importa com sua lealdade, mas se ele será útil ou não para seus propósitos. E Pelgard
concorda com ele. Já Ironside pergunta ao seu rei se ele realmente será forte o suficiente para proteger seu filho. E Arthur lhe promete que sim. E diante dessa resposta, Ironside então diz que também concorda com ele. E para Arthur, essa foi a mais sábia das decisões. O caos, como um parasita, literalmente invade os corpos de Ironside e Pelgard. E nesse instante, tudo que se pode escutar é o som ensurdecedor do grito daqueles dois. Enquanto contemplava aquele momento, Oraldan acaba dizendo que aquilo deveria ter acontecido há bastante tempo. Mas Arthur explica que o consentimento da pessoa em questão é necessário para o contrato. E além disso, eles eram muito mais orgulhosos do que Oraldan e Beltrap. Porém, Arthur também admite que ele estava hesitando em fazer, por conta daquele seu lado humano inútil dentro dele. E o contrato finalmente está feito. Curiosa, Oraldan pergunta a seus companheiros como foi a experiência. Mas Ironside a insulta, pedindo para que ela simplesmente cale a boca. E contente, Arthur parabeniza os dois, pois agora eles eram de fato verdadeiros membros dos 4 perigos. E para Ironside, ele diz que Diodora com certeza irá ficar muito orgulhoso dele. Porém, o Cavaleiro Vermelho apenas diz: Sua Alteza, quem é esse Diodora? Enquanto Pelgard, por sua vez, também pergunta: Sua Majestade, mas quem é essa mulher? Ironside e Pelgard, os orgulhosos cavaleiros, renunciam sua humanidade para obter o poder necessário para proteger o Reino Eterno e seus entes queridos. Porém, o preço que eles pagaram para ter esse poder foi alto demais. O total esquecimento daqueles que mais amam. Continua no próximo capítulo, intitulado Reencontro. E que capítulo pesado foi esse? Porém, admito que estou bem feliz, porque simplesmente acertamos tudo o que aconteceu aqui. Pois afinal, não é de hoje que a gente debate sobre a necessidade de um aumento de poder para Ironside e Pelgard. Portanto, o aprimoramento deles não é um desenvolvimento particularmente surpreendente. Entretanto, é bem interessante confirmar que Beltrap e Oraldan já fizeram o mesmo contrato em algum outro momento. Porém, apesar de Oraldan ter conseguido subjugar 2 pecados até certo ponto, é importante destacar que ela não fez isso através de poder, e sim de uma boa estratégia. Pois no fim, quando realmente encarou eles no mano a mano, o seu poder foi de longe o suficiente para poder fazer frente contra pelo menos Percival e King. E por isso eu me pergunto quanto mais forte Ironside e Pelgard irão ficar, pois eu ainda acho que eles não devem ser capazes de enfrentar igualmente os pecados capitais, ou até mesmo o novo Percival, e quiçá os demais que devem ter ficado certamente mais fortes também. E outra coisa que também não ficou muito claro é sobre o nível de regeneração de Oraldan, pois ela aparentemente conseguiu reviver dos mortos. Mas será que ela só conseguiu fazer isso por conta do poder do caos, que habita literalmente seu corpo, ou ela particularmente tem essa habilidade? Outra possibilidade é que possa existir um intervalo de tempo para recuperação de ferimentos graves ou ressurreição daqueles que fizeram um contrato, mas que isso só pode acontecer dentro do Reino Eterno ou na presença do próprio Arthur. E se for assim, isso pode significar que se os pecados ou os cavaleiros do Apocalipse mataram um dos 4 perigos, num determinado espaço de tempo, Arthur ou o Reino Eterno pode trazê-los de volta. Mas talvez fosse bem mais interessante se essa super regeneração funcionasse pelo
menos também fora dos domínios do Reino Eterno. Mas nós vamos conversar mais sobre isso, né? Desde as consequências desse contrato, a conquista do Arthur em obter o Elixir Ancestral e no que tudo isso pode resultar no nosso próximo vídeo. Então fiquem ligados aqui no canal para não perder. Mas me responde aí, o que vocês acharam da decisão do Pelgard e do Ironside? No lugar deles, vocês fariam a mesma escolha? Comentem, porque agora eu quero agradecer ao Márcio, Ítalo, Misael, Cauã e Emanuele, que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, as redes sociais de cada um deles vai estar aí na tela para vocês. Muito obrigado e eu agradeço também a cada um de vocês. Espero vê-los, claro, aqui no nosso próximo vídeo. Até lá, falou, fui, é nóis!